Fala, cara. E aí, cara, o que vocês acharam do jogo do Corinthians? Eu vi todo mundo falando muito mais de como o Palmeiras jogou do que, de fato, como o Corinthians jogou. O que é muito estranho, né? Porque, tipo, parece que foi o Palmeiras que perdeu e não o Corinthians que venceu, né? Eu acho que isso acontece muito mais porque se cria a ideia de que o Corinthians é um time ruim, porém não é isso que acontece, né? Eu acho que o Dorival Júnior ele peca em muitas coisas, né? Acho que ele precisa ser mais, digamos assim, não somente resultadista, né? Tipo, eu vou vencer aqui independente de como eu vou atuar. Não só isso, mas acho que o que é mais importante dentro da análise é conseguir buscar formas de vencer. Por exemplo, poxa, se eu consigo vencer com uma linha compactada com um 4 e sair no contra-ataque, isso flui muito bem, beleza. Mas aí se eu tô vendo que o meu meio de campo ele tá muito descompactado e eu não consigo compactar essa linha de maneira educada, eu tenho que ser mais agressivo, então eu vou ter que ser mais agressivo. Eu acho que o Dorival Júnior ele não tem muito disso, entendeu? Acho que ele não é chamar um palavrão, não é ele mandar alguém pra aquele lugar, não é isso. Mas é dele ser mais rápido, acho que é isso. Porque o grande problema do Dorival, ainda na época do Ceará, é que ele tinha uma ideia e aí ele morria com essa ideia pro jogo, entendeu? Ele não sabia mudar as variáveis dentro do jogo dele. Eu acho que isso é um grande problema, principalmente para ele, que é de uma geração mais antiga de técnico. E acho que ele pode evoluir muito nisso ainda, pô. Ele tem o quê? Menos de 70 anos. Então ele tem que acelerar e botar o jogo para funcionar. Olha, sábado, como é que ele vai jogar? Acho que é domingo o jogo, né? Vamos supor que seja domingo, né? E aí ele tem machucado quatro jogadores, né? Vamos supor. Ele tem o Yuri Alberto, ele tem o Memphis, ele tem o Carrilho e acho que mais um. Aí beleza. Pô, então o que eu vou fazer? Já tá 2-0 o jogo, eu vou colocar o Bahia pra jogar. Entendeu? Já dou minutagem pro Bahia. 10, 20 minutos pra ele jogar. Eu vou sentir isso. Pô, tô com um jogador a mais. Aí ele optou por quem? Ele botou o Romero pra jogar. E aí, beleza. Então, aí na hora dele tirar o Memphis, o que eu pensei? Pô, ele vai tirar o Memphis, mas aí seria interessante ele colocar mais o meio campista. O Corinthians não tá conseguindo jogar e dominar o meio campo. O Corinthians tá... É isso que é um grande problema do futebol. É... Vamos supor, né? Lá dentro do filme A Cruzada, tinha lá jardas que tinham defesas, né? E um contra-ataque. E aí o futebol é a mesma coisa. Tu sai desse bloco de ataque, né? Ali do bloco alto, tu vai sofrendo, né? Teu time vai ficando mais exposto. Aí tu passa do bloco médio, teu time vai ficando mais exposto. Aí tipo tem um bloco baixo, que seria o bloco alto do outro time. E aí, cara, se tu não tiver uma defesa muito compactada, tu vai ter resultados que o Corinthians estava tendo, tomando gol. Bestas, na verdade. E foi um confronto que o Corinthians não tomou gol, né? Acho que, sinceramente, ele precisa trabalhar melhor esse banco dele. Acho que ele precisa trabalhar melhor essa minutagem dos jovens, né? Tem muito jovem no Corinthians, tem pelo menos uns 5 que não precisa reforçar. Já que eu mandei Pedro Raul embora, já que eu mandei o Fagner embora, já que eu mandei Alex Santana embora, já que eu não confio no Félix Torres, é, eu preciso começar a trabalhar muito bem isso, né? O cada vez melhor. E acho que isso é um grande problema, porque o que é importante aqui? É a vitória a todo custo, ou como eu venço, né? Se eu venço uma partida e essa partida ela é com autoridade, os dois jogos para mim foi autoridade. Só que aí teve uma grande diferença entre autoridade, força física e a principal, intensidade, né? Por exemplo, em vários momentos, o que eu sentia? Eu sentia um receio assistindo o jogo. Por exemplo, o Corinthians avançou completamente, mas se o Corinthians errar um passe, ele está completamente exposto. Por quê? Porque o Bidu e o Mateuzinho, eles estão acima do bloco médio, cara. Eles estão muito avançados, eles vão tomar um contra-ataque. E o Palmeiras não conseguia aproveitar isso. Na chance que teve, o Jair tava fazendo falta, tipo. E aí era nesse momento que poderia ser um gol. E aí esse é um grande problema.
se eu tenho um jogador, com certeza o Martins não vai jogar nesse final de semana. Por quê? Porque ele teve um choque muito grande. Aquela pancada do Aníbal foi muito forte, cara, aquilo ali. E, enfim. Então o Corinthians ele tá precisando se adequar, já que ele não quer vender, não quer comprar jogador, né? Ele não tem caixa para isso. Então ele tem uma base dele pode trabalhar nisso, né? E eu acho que isso é muito bacana, cara, porque tu vai ter que devolver agora, né, o Thales Magno no final do ano. Tu tem jogadores que tu pode trabalhar e tu pode evoluir esses jogadores. E eu acho que o principal deles é tu saber dar minutos pra eles, né? Dar responsabilidade. O atleta precisa de responsabilidade, né? Às vezes o técnico, ele é muito assim. Não tô falando que é o caso do Dorival, né? Mas de maneira geral, sem citar nomes. Quando se perde, eles perderam, né? Ou seja, os jogadores perderam. E quando se ganha, eu venci. Então, precisa ter um equilíbrio nisso, né? Ou pior, né? O Dorival, ele passou a sensação que ele não fez nada no time. Ele só simplesmente deixou o time jogando, né? Deu a bola pros caras, colocou os caras certos e o Garro ia organizando o time, né? E meio que assim, até isso é importante, tu não atrapalhar o time. Ele teve aí 14 jogos que ele não vence uma grande quantidade de jogos. E, pô, ele vence os 2 jogos. Cara, ou ele pega essa confiança pra ele evoluir o trabalho dele, né? Que hoje não tem trabalho em 19 jogos, né? Não é um trabalho. É muito do que o Ramon já fez. Então, talvez seja essa a importância do trabalho que precisa ser criado. Ele precisa solidificar isso. Ele tá precisando solidificar isso. E acho que isso é um problema dele, né? Dorival em si. Então, me fala a tua opinião, né? O que é que tu assistiu o jogo, como é que tu assistiu. Me diz também se tu achou que o Corinthians jogou como um time que foi muito diferente dos jogos que ele fez contra o São Paulo, jogos que ele fez ano passado contra o Flamengo, que ele perde, né? Tipo, ele não consegue avançar de fase, né? Ele perde do Maracanã de 1-0 e não consegue marcar gol, né? Com a expulsão do Bruno Henrique. Então, me fala aí nos comentários, né? Até o próximo, se inscreve no canal, né? Que é muito importante. E conhece a escola de dados do Campo Analítico. Seja bem-vindo. Abraço.